Pessoal, boa tarde. Hoje mais um MBL News Campinas, hoje com o nosso amigo Paulo, empresário Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja Tudo ótimo. bem-vindo Tudo bem, amigos da aqui. MBL? É um prazer estar aqui. Tudo bem, Marcelo? Marcelo Leão, nosso coordenador. Isso aí, pessoal. E hoje é muito importante o assunto. Bom, antes de qualquer coisa, desculpa aí o atraso, tivemos problemas técnicos novamente, então ressaltamos a necessidade de doações ao MBL. Opa, estamos aceitando. Se você curte o nosso trabalho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho lá para você receber as notificações e se inscreva na nossa plataforma mbl.campinas.br/contribua, tá? Faça a sua contribuição, venha se juntar ao nosso time e ajudar a mudar a política da nossa cidade. O Paulo Ricardo é um baita empresário, um cara, um influencer de peso aqui na RMC. Hoje a gente quer que ele fale um pouquinho dele e do trabalho dele aí. Manda ver. Boa tarde, eu sou o diretor da INSAT, tá? Uma empresa de pesquisa que nasceu a partir da combinação de outras empresas que construíram um instrumento que a gente considera extremamente eficaz para avaliação dos serviços públicos nas 36 cidades do estado de São Paulo. São as 10 maiores cidades do estado, as 15 maiores da RMC e as 12 maiores do aglomerado urbano de Piracicaba. E por que nós escolhemos essas cidades? Porque juntas elas representam mais de 50% da população paulista. Tá? O que nós fazemos? Nós medimos a avaliação dos serviços públicos a partir da opinião da população em relação àquele que é prestado em seu município. E fazemos um ranking para fazer essa comparação entre cada serviço que é avaliado. Tá? Então nós ouvimos nas cidades menores 400 pessoas a cada trimestre e nas maiores 600 pessoas. Tá? Com isso nós conseguimos construir um ranking e um histórico da avaliação dos serviços públicos que são prestados nesse município, inclusive da avaliação das administrações municipais, que é quase como uma resultante desses serviços que são avaliados, mas nós medimos também isso. Nós somos hoje, Paulão, um termômetro, tá? Que capta a percepção da população em relação àquele serviço que é prestado. E a partir disso nós apresentamos resultados para que agentes públicos possam melhorar seus serviços, para que o Ministério Público possa cobrar uma melhor atividade daquele serviço no seu município, para que a população saiba e que a população tenha maior proximidade com as pesquisas. A pesquisa, a gente percebeu que ela estava muito distante da população. Nós estamos querendo trazer isso perto, fazer com que a população possa discutir, debater nas redes sociais, em canais como esse, os números que são referentes ao seu município e possa fazer mudanças, exigir mudanças. Tá? Então, a INSAT nasceu com esse propósito realmente. E que amanhã, Paulo, a sociedade futura tenha um histórico dos governantes anteriores e saibam, em comparação aos governantes atuais, como é que foram os governantes de outrora? Afinal, como é que eles eram avaliados na área de saúde, na área de educação, em merenda, em transporte, em iluminação pública, etc. Então, nós construímos esse termômetro como um fator decisivo para que a população tenha um instrumento eficaz de cobrança, de análise, de percepção, de movimentação. E tudo isso a gente tem feito a cada 3 meses, são relatórios trimestrais, movimentações trimestrais, inicialmente em 36 cidades do estado de São Paulo, mas esperamos que consigamos ampliar isso daí. Existe muito trabalho, quanto mais cidades a gente conseguir do estado, melhor. Mas hoje nós estamos nessas 36 cidades, que está extremamente representativo. E nós trazemos também, Paulo, a avaliação do governo Bolsonaro nessas 36 cidades, né, Marcelo? Nós trazemos a avaliação do governo Dória, tá? Nós estamos falando de quase metade, quer dizer, mais da metade da população paulista. Né? Ô Paulo, você está falando de termômetro, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Campinas está em febre? Tá, um pouco. Tá, a Campinas hoje, ela se encontra numa situação não muito bem avaliada, tá? Em termos de diversos setores. Nós tivemos até uma situação bastante interessante. Você pega, por exemplo, a merenda escolar. A merenda escolar ela é um serviço que normalmente é bem avaliado. Tá? E Campinas ela tinha uma das melhores merendas escolares entre as 10 maiores cidades do estado, quando comparado entre as 10 maiores. Comparava com São José dos Campos, com Ribeirão Preto, com Mauá, com Osasco. Campinas estava sempre entre as melhores. Né? Ocasionalmente, uma determinada circunstância, a merenda escolar, Marcelo, de Campinas, da terceira colocação, segunda colocação, salvo engano, caiu para a última colocação. Então a gente falou assim, poxa, alguma coisa aconteceu no sistema da merenda escolar. Né? E por quê? O que houve? Né? Coincidentemente, nós fizemos a pesquisa uma semana após
as denúncias do Ministério Público Federal em relação à contratação do serviço de merenda. E isso explodiu em toda a mídia, jornais, televisão, etc. Gerou uma reação da população em relação à contratação do serviço. Não é que o serviço perdeu qualidade, Marcelo. O serviço não perdeu qualidade na relação do que é oferecido à população. É que a população percebeu que a forma como ele foi contratado estava sob análise, sob investigação. Então, ou seja, hoje a gente percebeu com esse resultado, com essa mudança, porque é difícil um serviço cair do segundo para o último colocado. Existem mudanças naturais, mas não tão fortes, né? Mas a população reagiu a essa notícia. E ela quer hoje o quê? Ela não quer apenas qualidade no serviço prestado, ela quer também transparência, lisura na contratação desse serviço. Então, ruídos dentro da administração pública municipal machucam a imagem de um governo. E o governo de Campinas está machucado sim, está ferido. Ele hoje se encontra com um baixo grau de satisfação diante da população. Tá? Então, não é um governo que vem caminhando para um final feliz, digamos assim. Sim. Entendeu? Fora a merenda, em relação à saúde, vocês fizeram alguma pesquisa também? Nós medimos a saúde das 36 cidades do estado, fazendo esse comparativo. A saúde é um dos setores mais preocupantes. Ele tem registro de baixo grau de satisfação na grande maioria das cidades. Você tem algumas cidades que se destoam, como uma Indaiatuba, uma Jaguariúna, né, em que a saúde ela não tem um grau de satisfação também não significativo, mas também não é tão ruim. Campinas é baixo grau de satisfação. São várias cidades da região, você pega Artur Nogueira, também baixíssimo grau de satisfação, e assim vai. E é um setor realmente que precisa de uma atenção muito maior daqueles que vão se lançar às eleições de 2020. Tá? É um setor preocupante, que merece uma atenção. Engraçado que a gente tem a Unicamp, tem a PUC, tem referências boas em termos de hospitais, atendimento hospitalar, e mesmo assim a percepção é ruim da saúde. Essa percepção, ela vem muitas vezes maquiada pela percepção do Estado, pela percepção do Brasil. Né? Você que é usuário de saúde pública, você pode ter uma percepção clara de quando você vai no posto de saúde. Eu me lembro que uma pessoa reclamou muito de uma unidade de saúde numa determinada cidade, e nós fomos lá avaliar para ver o que estava acontecendo, se havia uma pontuação, né, realmente referente. Naquele local havia problemáticas relacionadas à saúde. A gente percebia que o atendimento não era adequado, havia muitas filas, etc. Mas tem unidades de saúde, UBS, PAS, etc., que estão fazendo muito bem o seu trabalho. Quando você analisa individualmente, você vê que existem bons resultados na aplicação do serviço. Mas também nós tivemos escândalos dentro da contratação de empresas que prestam serviço para a saúde pública. E isso vai machucando a saúde, vai machucando a saúde. E quando você tem alguma discordância no atendimento, ainda mais na saúde, isso se propaga de uma forma tão forte, né, que faz com que toda a saúde pública acaba sendo machucada com aquilo. Né? Para os meios de comunicação hoje é um prato feio. Né? Quando toda vez que tem um problema, vira notícia, vai para a televisão, vai para os jornais, e a população responde isso com insatisfação nas nossas pesquisas. Né? Infelizmente, é um setor que merece uma atenção maior, principalmente no atendimento ao público direto. Tá? Merece realmente ser melhor tratado. Em quase todas as cidades, com algumas exceções. E sobre educação também, se quiser? A educação já é uma avaliação um pouco melhor. Tá? A gente avalia a educação pública municipal. Com quem? Com pais ou responsáveis de crianças matriculadas na rede pública municipal. Tá? Eles que nos dão a percepção de como está a educação. Então nós temos cidades bem avaliadas e umas cidades não tão bem avaliadas. É difícil encontrar uma cidade com baixo grau de satisfação na educação pública municipal, mas também é difícil encontrar uma cidade com alto grau de satisfação. Então, Paulo, em média geral, na RMC, como é que está? Grau médio de satisfação. A educação pública municipal também é uma bandeira importante, tá? Para os próximos governantes, tá? Para quem vai levantar uma plataforma de trabalho para as eleições de 2020, é fundamental. E dentro da educação pública municipal tem um outro serviço que a gente mede também, que é a merenda escolar. Tá? A merenda escolar, ela tem hoje bons resultados de satisfação, tá? Mas é a merenda escolar municipal. Às vezes a gente vê algum morador reclamando com a gente, você não vê a merenda da escola do meu filho, tá? Nós temos mudanças entre uma merenda escolar municipal e uma merenda escolar estadual. Nós sabemos que em muitos municípios eles fornecem para o Estado, né? Até para tentar manter a qualidade e outros não. Então existe uma ingerência de percepção maior, né? É importante, Paulo, as pessoas tentarem analisar a pesquisa não apenas como um universo seu, tá?
Então, outro dia um morador reclamou para nós lá, você está falando de iluminação pública, você disse que minha cidade tem alto grau de satisfação na iluminação pública, mas na rua da minha casa tem uma luz queimada faz quase 2 meses, tá? O que eu pedi para ele? Então faz o seguinte, hoje à noite, falando com ele abertamente, a gente responde todos que nos procuram, tá? Pegue o seu carro, dê uma volta na cidade e conta quantas luzes queimadas estão. Então não considere o fato da sua rua ter uma luz queimada que toda a cidade está vivendo, sofrendo no momento. Pelo contrário, tenta buscar uma resolução para a sua luz. Tenta procurar a prefeitura, tenta tentar resolver o problema. Então, e depois ele falou isso para mim. Ele falou assim, não, Paulo, realmente a cidade não está escura, a cidade não tem ruas boas. Estou vendo que está trocando agora, tentando as luzes de LED e tal. Então é importante sempre a pessoa, quando ela tem uma percepção de um resultado de pesquisa, saber realmente, porque a pesquisa ela pega um pouco de cada região para ouvir. Toda a cidade participa do resultado daquela pesquisa, não apenas a sua rua da sua cidade, não apenas o seu tratamento no posto de saúde, mas o tratamento também do João no posto de saúde de outro bairro, ou de fulano no posto de saúde de outro bairro, e assim vai. Todos têm o direito de manifestar sua opinião sobre o serviço que é prestado. Entendeu? Então, a pesquisa ela trabalha com esse invólucro, né? Com toda essa captação desse universo. E a gente percebe que o povo brasileiro ainda ele tem uma percepção muito frágil do que é uma pesquisa. E a gente quer mudar isso. A gente quer mostrar que realmente a pesquisa ela pode ser um instrumento importantíssimo para uma leitura da atividade social de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país, etc. E deixa eu fazer uma pergunta, Paulo. Você acompanhou as eleições agora em Paulínia? Acompanhando. A gente percebeu que a esposa do Edson Moura, né? Inclusive ele foi condenado por compra de votos, né, por corrupção, etc., ficha suja. Ela teve um bom desempenho, né? O que se deve a esse desempenho? Uma boa pergunta. Aliás, Paulínia ela se tornou, Marcelo, até como um laboratório para as próximas eleições para nós. Muito se pergunta, e o efeito Bolsonaro? Tá? E o Partido Novo? Como que ele vai influenciar nas próximas eleições? O Partido Novo não participou praticamente do processo, ou quase nada, ou não participou. Como que a figura de um militar, né, nós tivemos lá sargentos, soldados, capitães, coronéis, etc., disputando o pleito ou envolvido com o pleito, como que eles influenciam no processo eleitoral? E o que nos surpreendeu, Marcelo, é que, você vê, o Edson Moura é um político que está sofrendo diversos processos na justiça eleitoral. Diversos processos, inclusive de compra de votos. Não sei se foi condenado ou não, mas ele responde por isso. E isso é sabido de todo eleitor. E mesmo assim, ele já elegeu o filho dele lá atrás. Sim. Tá? O filho dele foi cassado como prefeito, ou seja, já demonstrou a incompetência como administrador público, foi cassado como prefeito, agora ele vem com uma nova pessoa, não sei, acho que é a esposa dele, para disputar o pleito, tá? Entrou num processo eleitoral e quase leva o processo eleitoral. Então a gente se pergunta, peraí, o que mudou? Você, eleitor de Paulínia, por que você votou? Uma pessoa manchada, uma moça que sequer viveu a história de Paulínia, sequer conhece a história de Paulínia, por que você ainda vota nessa fulana que quase a coloca ela para viver as mesmas experiências que o filho dele já viveu? Aliás, Paulínia vem vivendo uma experiência de atos de corrupção, de denúncias, etc., uma atrás da outra. Nós tivemos quase 12 prefeitos trocados na cidade. O Dixon saiu através de um processo também de cassação. Então, a gente fala assim, poxa, o que está vendo? O que precisa mudar? Mas, por outro lado, se você pegar a votação dela, Marcelo, ela teve 20 e poucos por cento dos votos, 21, 22% dos votos. Ou seja, de cada 10 paulinenses, 2 cometeram esse equívoco. Com todo respeito, não é equívoco. Tá? 2 cometeram esse equívoco. Então, nós temos outros 8. Né? Que nos dá um pouco de esperança de poder estar querendo mudar a Paulínia. Né? Não discutindo os demais candidatos, mas discutindo especificamente a pergunta que você me fez. E eu estou respondendo de acordo com aquilo que eu entendo. Tá? Mas o que a gente percebeu também, Marcelo, não sei a pergunta, mas eu vou colocar, é que realmente não existe mais tanta influência do militar no processo eleitoral. Cambuí, por exemplo, acho que é sargento. Capitão Cambuí. Capitão Cambuí não teve bom sucesso nas urnas. Chegou a levar o Eduardo Bolsonaro, a Paulínia, criou uma situação e tal. A gente percebe que a população brasileira está ressabiada em relação ao comportamento do atual presidente da República. Né? Falou, será que nós acertamos? Bom, nós acertamos uma coisa, tiramos uma quadrilha de lá. Mas será que nós acertamos? Será que nós poderíamos ter escolhido um outro naquele menu de candidatos que tinha, que talvez tivesse muito mais competência? E que com certeza também te daria aquela petralhada que estava lá. Então, é preciso
preciso também fazer essa análise. A população já está entrando nessa análise. Tá? E isso é importante. Paulínia é o primeiro reflexo do que está acontecendo. Aonde que vem nós teremos agora o resultado disso tudo. Espero que o eleitor brasileiro tenha aprendido com isso, que possa mudar o seu comportamento nas urnas, possa dar um voto para aquele que realmente levantou uma nova bandeira. E eu vou falar, não é que seja um novo político, mas que seja um político realmente que esteja imbuído em praticar uma nova prática política. Né? Uma política realmente baseada na honestidade, na lisura, na idoneidade, na transparência dos seus atos, na honestidade de suas palavras. E não mais comprando votos escondidos na calar da noite, mandando cesta básica para a família para obter voto, que é isso. Né? Então, a gente precisa realmente acreditar no país novo. E a gente sabe bem com esse propósito, pode nos cobrar, pode mandar mensagem para nós vamos responder. Olha, eu duvido quem a gente não respondeu. Tá? Quem nos mandou mensagem via WhatsApp, mandou mensagens via e-mail, a gente responde todas. Talvez... Qual que é o canal para elas falarem? Nosso portal, www.insat.com.br. É só mandar lá através do nosso contato ou na mensagem da via Facebook, tá? Via redes sociais, nós temos nossa página também nas redes sociais, pode mandar mensagem para nós, mas via mensagem, tá? Se mandar mensagem nas manifestações dos nossos posts, ali dificilmente a gente responde, tá? Porque ali senão vira uma discussão que a gente não consegue, é uma coisa de louco, né? A gente chega até a responder algumas, né? A gente percebe que não... Gaspar, e falando em renovação, você acredita que a gente consiga renovar a Câmara aqui de Campinas? Pegando o gancho na sua pergunta e no que o Paulo falou, a gente tem que fazer um paralelo com Campinas em relação ao vereador 156, que a gente batizou aqui os vereadores que são zeladores de bairro, que se elegem, se reelegem em cima de zeladoria de bairro, ou seja, tapando buraco, cortando árvore, trocando lâmpada de poste, naquele exemplo que você citou ali, né? Entendi. E esses caras vivem 4 anos da campanha, do mandato deles, fazendo propaganda de bairro que eles estão atendendo a população. E como é que eles conseguem essa hegemonia de prestação de serviços, que só os vereadores da base do prefeito que tem? Porque quem não é da base não tem nenhum... Não vai inaugurar buraco, não vai inaugurar buraco. Você vai lá para o Tenente Santini, que não é da base, ou você vai para o Nelson Rossi, você vai para o Marcelo Silva, você vai para o Petrolizão, o que for. Aqui no meu bairro tem um problema tal. Você não vai ser atendido, você vai ficar lá 2, 3 anos, você não vai ser atendido. Se você pedir para o vereador da base, semana seguinte o negócio está feito. Entendi. Então isso também é uma compra de votos, né? Não é só a cesta básica, não é só o carrinho de tijolo. Paulo, se me permite, Gaspar, existe o Brasil, às vezes a gente sente que está vivendo 1800 e pouco, né? O voto cabrestado, né? O voto de cabresto, né? É difícil, é também uma compra de votos? Pode ser que sim, também seja uma compra de votos, mas também como é uma compra de votos, aquele pastor, tá? Aquele pastor que chega com uma lista de fiéis assim, ó, entrega para o deputado, eu tenho 10 mil fiéis, cara, quanto você paga por isso? Sim. Tá? Isso aí é voto de cabresto, meu amigo. Isso é compra de voto. Ou aquele sindicalista que chega lá para o candidato e fala assim, eu tenho 10 mil metalúrgicos, né? Quanto você paga por isso? E você acha que isso não acontece? Sim. Acontece. Então o Brasil tem muita coisa errada acontecendo na política. O que não não dá para admitir mais, Paulo, me perdoe, Sim. é você fazer parte disso. Você permitir isso. O eleitor permitir isso. Tá? O cara abusar de você, vilipendiar a sua inocência, para utilizar-se de você para obter voto para aquele outro. Entendeu? Pena que existem ainda prefeitos, não sei se é o caso de Campinas, vocês estão falando que sim, mas não vou falar porque não conheço. Pena que existem ainda prefeitos que atendem apenas os interesses da base dele e chega lá e fala assim, ó, preciso arrumar a rua tal lá porque eu quero voto daquela turminha da rua lá e depois eu vou dizer que foi eu que arrumei, entendeu? É compra de voto? Pode ser. Dentro dessa questão, uma compra legal. Uma compra que não é... Não é legal, mas é legal. É um favorecimento, digamos assim, uma determinada base, né? Mas se a gente for se aprofundar nisso a respeito de compra, meu amigo, a gente vai entrar em coisas aqui que depois amanhã vai entrar um monte de gente com processinho. E às vezes não é nem aquele exatamente como você está colocando de quanto custa, tem esses, e tem aqueles que também não vai pegar dinheiro vivo, mas vai favorecer interesses, né? Do sindicato tal, ou da eu vou falar mais, tem aquele, não é o caso de Campinas, talvez, mas eu vou falar mais. Tem aquele vereador que é da oposição, que chega com o prefeito e fala assim, eu voto no projeto de lei, mas quanto você vai dar para mim?
né? O que é pior? Né? Então, nós precisamos mudar essa prática. Nós precisamos mudar esse país a partir de não aceitar mais esse tipo de situação, Marcelo. Não dá mais. Nós precisamos realmente se posicionar de forma diferente em relação a esse status quo que está aí. Nós temos que exigir desse nosso novo presidente. Meu amigo, não dá para você mandar uma proposta de CPMF. Você não quer privatizar e agora você manda uma proposta de CPMF? Então eu não estou entendendo o que você quer. Você está mantendo o mesmo discurso de outrora? Meu, a gente precisa cobrar, como vocês estão fazendo lá com o MBL, chegando lá, não dá. Vamos aumentar o fundo partidário de 1,7 para 3,7 bilhões de reais. E a saúde, com baixo grau de satisfação em quase todas as cidades da região metropolitana de Campinas e do estado de São Paulo. A gente recebeu uma informação essa semana que o Flávio Bolsonaro estava ligando para os senadores, articulando, senador por senador, para abafar a CPI da Lava Toga. Ah, sim, eu vi isso. O que você acha disso? Na mesma feita a declaração acho que do Carlos, né, Bolsonaro, de que para que houvesse mudança no país, a democracia, dentro da democracia não seria possível. Né? É a prática, são as mesmas práticas habituais de outrora. Né? Meu amigo, a questão não é a democracia, a questão é a prática. Se você vem cumprindo, vem desenvolvendo as mesmas ações daquele que você tirou, que aliás não foi você que tirou, fomos nós que tiramos, né? Que votamos lá e postamos nele. E aí? Não, vou impedir a investigação. Meu, então é a mesma coisa que a Dilma fez para tentar impedir a Lava Jato e assim vai. Sim. Então, ou seja, você faz aquilo que você condena. Meu amigo, isso não é mudança. Nós temos que nos posicionar. A Indesat é um projeto novo exatamente para gerar essa mudança necessária no meio. Para que você tenha acesso às pesquisas públicas, para que você possa saber como está o grau de satisfação com toda a honestidade no mundo. E a gente fala quem está bem, e a gente fala quem está ruim, não tem problema, a gente vai falar. O que a gente quer é que as pessoas sejam hackeadas, seja um termômetro dentro daquilo que a gente está avaliando. Que fique um histórico para amanhã o próximo prefeito que entrar, ele fala assim, poxa, estava assim e eu trouxe para cá, ó. Por quê? Porque eu fui competente. Estava assim eu trouxe para cá, ó, porque eu fui incompetente. Entendeu? Então, que ele faça uma autoanálise do seu governo, que ele faça uma autoanálise de suas práticas, que ele saiba trabalhar dentro da lisura de uma contratação de uma merenda, dentro do serviço que é prestado na merenda, e assim vai. Né? Vamos trabalhar com seriedade na coisa pública. O Novo, por exemplo, o MBL, vocês têm exigido isso. Isso é significativo. Nós precisamos de figuras como vocês participando do processo político eleitoral, participando desse movimento, porque só assim nós teremos novas práticas, novas decisões, novos apontamentos. O Brasil vive um novo momento. Né? E a sensação que eu tenho é assim, é como você dá um sorvete para uma criança, né? E nunca chupou sorvete na vida, então ela se lambuza toda, não é? Ela se lambuza toda, mas ela está se lambuzando. Você vê as redes sociais aí, você vê o comportamento das pessoas nas redes sociais, quando elas não tiveram a oportunidade de conviver socialmente na amplitude que estão tendo hoje, estão se lambuzando, estão perdendo totalmente a compostura, digamos assim. Eu falo que a rede social virou uma rede de mal amados, né? Porque você não está sempre falando nossa, pessoal. Viu? Esse momento vai passar. Eu espero que passe o mais rápido possível, para que finalmente nós possamos ter gente de respeito. Porque não vai para a urna votar numa mulher, esposa de um cara que tem mais de 5 processos na justiça eleitoral. Não dá. Não é inconcebível. Inconcebível. Ah, mas ela quase ganhou. Quase ganhou porque era uma grande cartilha de candidatos, etc. Mas se a gente olhar com esperança, a gente vê que foram só 2%. Né? Isso foi só 20%. Ou seja, de cada 10 eram 2 pessoas apenas, né, que votaram. Quem sabe amanhã será uma. Depois de amanhã seja nenhum. Né? Vamos torcer, vamos ver. Né? Eu acho que nós estamos tentando mudar o país e vamos trabalhar para isso, né, Paulo? Legal. Tem o ranking dos políticos que faz uma pesquisa bacana também em relação aos deputados, políticos de Brasília. Só dá novo lá, né? Então, e felizmente entre os 10 primeiros a gente tem os 8 do Novo e os 2 do MBL, que é o Kim Kataguiri e o Paulo Martins, que foi o cara que acabou cuspindo o imposto sindical. Né? Legal, então, assim, o pessoal do Novo, do MBL, também está fazendo um trabalho fantástico lá. E como que esse ranking avalia esses caras? Por que eles são os 10 primeiros? Primeiro, pela economia que eles geram, ou seja, por ideologia, o Novo, o cara entra e já tem que cortar 50% das despesas de gabinete e abrir mão de todos os privilégios, apartamento funcional. Não gasta por mês 29 mil com telefone, né?
Ah, Telefone é por conta. Até foi muito engraçado que um dos deputados aqui que eu vi de Campinas, o Alexis Fontaine, o cara que economizou R$ 500.000 de cota de gabinete em 6 meses, e aí ele, por um erro lá de contabilidade, puseram ROLs na conta dele do almoço lá que ele cobrou, que eles têm uma restituição lá. de 2,50. Ou seja, o cara economizou 500 mil em 6 meses, a imprensa não falou nada. Aí porque tinha um ROLs na conta, ele, o deputado de Campinas botou cobrança do ROL lá na verba de gabinete, quer dizer, olha o nível dessa imprensa que joga contra, quer dizer, ela não está jogando contra um deputado ou contra o Partido Novo, ela está jogando contra a democracia. Esse tipo de atitude você está favorecendo, exaltando os caras que estão fazendo a mesmice de sempre, gastando um absurdo lá de cota, como não vou nem citar nomes aqui, mas é a grande maioria. E esses poucos aí que estão mudando a forma de fazer, Mas a sabe, imprensa faz esse papel, né? É. Graças a Deus é um jornalista ou outro com viés que a gente conhece, mas viu, é Paulo? um fato curioso. Mas que é legal, como é que a gente vai mudar o meio? Como é que a gente vai mudar essa realidade que está aí? É sendo exemplo. É sendo exemplo. É você sendo aquilo que você quer ver de mudado, quer ver de mudança. Eu vi um vereador lá em Taubaté, Guarafilho, que chama. Um cara sensacional. Ele é vereador, foi eleito vereador agora. Não usa dinheiro da Câmara para despesas de carro, veículo, tal. Apareceu lá nisso, todo mundo que usa, ele não usa. Não usa. E aí ele falou outro dia que ele quer ser candidato a prefeito em Taubaté, uma cidade que tem segundo turno, 300 mil habitantes, 250 mil eleitores, uma coisa assim, sem um fundo partidário. Aí. Ele falou que está saindo do partido que ele está hoje, que é PL, vai para o PSDB, que nós estamos falando de um partido riquíssimo em termos de fundo partidário, milionário, né? E está se negando a aceitar o fundo partidário na disputa do processo eleitoral. E diz, sabe o quê? Que ele vai propor para que todos os candidatos que saia, que vão à disputa também aceitem essa condição. Cara, não é legal isso? Super. Meu, é um cara da velha política não, porque ele é novo, né? É a primeira vez, tal, é um rapaz novo, mas um cara que está entrando num partido da velha política, né? Oferecendo uma nova política com base no exemplo de quem? Do novo. Isso é muito legal. Isso já é o exemplo manifestando a mudança do homem, cara. Que o cara falou, eu levantei a mão para mudar. Será que o Frota aceita também, Paulo? Não sei, não. Já vai ser prefeito de algum lugar. Mas não é legal, cara. Maravilhoso. Viu? Então, por mais que hoje a gente não consiga mudar, a gente já está mudando um aqui, mudando um lá. Vai contaminante, tá? Sabe aquela história lá de você tentar colocar uma água no oceano, aquela história do oceano, da gota do oceano, tirar e tal? Viu? Eu tô fazendo a minha parte. Sim. Não é? Eu achei super legal. E aí, voltando no ranking, além da questão da economia, eles também veem a questão dos projetos que esses caras estão fazendo e aprovando e votando contra e a favor. Que são os projetos que controlam o gasto do governo, que como esse aumento do fundão eleitoral e moral, que está tendo agora, então quem está votando contra a favor, né? Eu vi todos esses indicativos. Realmente o ranking, para quem não conhece, né, procura conhecer. Realmente um ranking extremamente respeitável, né? Vai a fundo a atuação de cada parlamentar, né, Paulo? E que realmente os classifica pela sua qualidade, como você que votou, vai lá ver o ranking, vai lá analisar, vai lá conhecer o seu deputado, ver como é que ele está atuando, como é que ele está ranqueado. Não esqueça em quem você votou. Cobre o seu, acompanha o mandato do seu candidato, não cometa o erro na próxima eleição. Não cometa o mesmo erro na próxima eleição. Acompanhe. Isso é muito importante. É o que vocês estão fazendo e é que esse ranking está fazendo. Eu acho que você vê, destaque-se quem? Exatamente aqueles que realmente levantaram uma bandeira e estão respeitando a bandeira que levantou. Eu estou aqui, Paulo, com um seguidor nosso, é o Italino Borsato. Pergunta aqui, o voto distrital diminuiria ou aumentaria a compra de voto? O que diminui ou aumenta a compra de voto não é o sistema, é o comportamento do homem. A gente precisa parar de culpar o meio pelos resultados das ações que nós estamos vendo aí. Tá? Nós temos que olhar para nós. Não adianta, você vai colocar voto distrital no voto distrital. Se o homem não mudar, vai comprar do mesmo jeito.
A gente precisa começar a acreditar que nós não somos mais esse produto do meio. A gente não pode mais entrar nessas práticas, não posso mais ir lá na urna e votar na candidata que está com um monte de processo. Não dá. A mudança começa por nós. Se enquanto houver um homem que se permite se vender, seja voto distrital ou não seja voto distrital, ele vai se vender. Não importa. Eu acho que o voto distrital, eu considero importante o voto distrital e falo que o voto distrital só não existe no Brasil hoje porque os grandes coronéis, os grandes caciques da política não querem. Porque o voto distrital vai permitir uma democratização do voto e baratear muito os custos de uma campanha para um candidato que está querendo um espaço no cenário político. Tá? Hoje, você vai ser candidato a deputado num estado como São Paulo, nós temos 645 municípios, tem que ficar caçando voto em todas as cidades. É um gasto, sabe, muito grande. Agora, com o voto distrital, não. Você vai democratizar o seu potencial, porque para você caçar voto em todos os lugares, você precisa do quê? Recurso financeiro. Você precisa do quê? Fundo partidário. Você não democratiza nunca o processo político eleitoral. Você apenas permite que aqueles que têm um maior engajamento financeiro consigam se reeleger, se reeleger e assim vai. Entendeu? Hoje o PT é um partido milionário, o PSDB é um partido milionário, o PSL tornou-se um partido milionário, temos diversos partidos, alguns partidos milionários que vão estar sempre sob ele o comando. Né? O voto distrital pode ser que minimize. Agora, que vai eliminar a compra de voto, meu amigo, se o homem não mudar, esquece, pode investir no meio como você quiser, não vai mudar nada. Entendeu? Pelo menos é a minha interpretação. Correto. Algumas bandeiras, a luta pela mulher, LGTB lá, isso dá voto ainda ou você acha que esse tipo de bandeira já não... Não, a democracia, eu vou usar um termo aqui que espero não ser mal interpretado depois, tá? Mas a democracia, o que ela é? A democracia ela é a ditadura da maioria. O que a maioria determinou é o que se definiu, tá? O que vai acontecer então? As minorias se juntam. Minoria LGBT, minoria tal, minoria tal, minoria tal. E levantam suas bandeiras para defender os seus direitos. Né? Então é assim que é o comportamento. Então haverá sempre importância de levantar bandeiras? Sim. Sempre haverá importância até para você se identificar dentro do seu eleitorado. Né? Você construir o seu próprio nicho eleitoral. A gente estava falando do nicho eleitoral anteriormente aqui exatamente por causa disso. Né? Você precisa construir uma bandeira no qual você vai trabalhar. Né? Nós temos vários candidatos que se elegeram a deputado a partir de uma bandeira. Né? Tem hoje políticos que se defendem a bandeira dos animais, tem hoje políticos que defendem a bandeira do LGBT, assim vai. É uma forma dele ser representativo da minoria e ele vai atrair a atenção dessa minoria. Ele vai conseguir se eleger. Né? Isso acontece muito. Então é importante? Sim, é importante. É importante você definir a sua bandeira. É importante você definir aquilo que você vai lutar. Mas sempre lembrando que a principal bandeira que todo político deve levantar é o respeito à coisa pública. Isso tem que ser uma bandeira comum a todos. Tá? Porque não adianta você defender uma determinada comunidade, uma determinada segmentação, se lá dentro você não respeita a coisa pública, que a coisa pública é comum a todos. Né? E aí não vai adiantar nada. Sim. Né? Então é isso. Bandeira é importante? Sim, defina aquilo que você vai lutar. Mas lembre-se, coloque o Brasil, a coisa pública, como ponto primordial daquilo que você vai trabalhar. Né? Os interesses comuns, não é porque o cara não é um homossexual, que você que levanta a bandeira da LGBT, que você não vai atendê-lo. Claro, vamos quais os seus problemas, quais os seus nuances, quais as suas intenções, o que nós podemos fazer para melhorar o país, para ajudar você. E assim vai. Né? Assim, eu acho importante. Eu acho importante sim. Né? Voltando à questão do ranking, eles têm lá aqueles critérios dele, o ranking dos políticos. Cortei isso 2 vezes, né, Paulo? Não, é dinâmico. Dinâmico. É que eu sou chato, eu volto lá no negócio. Não falei besteira sobre Não, de forma alguma. Existe um outro ranking que é uma piada, vamos falar aqui, que é bom para as pessoas saberem, que chama aquele Congresso em Foco. Tem um ranking deles lá, que as pessoas votem no seu político. Né? E sabe quem que ganha sempre aquele ranking lá? Os deputados do PSOL. Estão sempre em primeiro, tudo lá. Eles têm lá Eu nem sei o nome dos caras lá, mas é sempre os mesmos lá, Alberto Fraga, não sei o quê. Enfim, o que acontece? O Congresso em Foco, ele é definido pelos jornalistas, pela maioria dos jornalistas que cobrem a imprensa na política, e esses caras votam nesses políticos. Então, assim, a imprensa tem mais liga com os deputados do PSOL, do PT, do... Perfeito, entendi. PSD. E é isso mesmo, você permite fazer até eu não conheço o Congresso em Foco, nunca pus atenção, assim, permite só fazer um parênteses aí.
nos perguntam, por que vocês não fazem pesquisa online? Né? Por que não coloca na internet, as pessoas vão lá e votam? Porque exatamente por causa disso. Tá? Por quê? Porque o prefeito está lá eleito, tem lá 600 comissionados, o que ele vai fazer? 600 Gente, votos. vão lá votar. Né? E nós já tentamos. As Já tivemos milícias virtuais, os milícias virtuais, os agrupamentos, os nichos, aqueles que têm o comando, os fiéis, né, de igrejas que seguem aquilo que o pastor manda, não nada contra, viu? Mas eles manipulam os dados. Então não é real, não é sincero. O que é uma pesquisa sincera? Eu bater de casa em casa, em regiões distribuídas proporcionalmente de uma cidade, fazendo sorteio aleatório das ruas, fazendo sorteio aleatório das casas e perguntando para o morador o que ele acha disso. Né? Outro dia um rapaz entrou, eu vou ser bem sincero com vocês, porque eu acho legal a gente ter transparência. Tá? O moço começou a nos atacar nas redes sociais. Ele não aceitava, ele é um cara de esquerda lá, né? Que não aceitava o resultado da pesquisa lá. Não é por ser de esquerda, podia ser de direita também. Mas era um cara lá que não questionava muito a gente. Né? Ele começou a atacar. Até o momento de atacar, questionar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que ele começou a adjetivar seus ataques, começou a me preocupar. Eu falei, poxa, peraí também, né? Calma aí, não é que eu me sinto ofendido, você não me ofende. Aí eu vou te dar uma explicação. E ele continuou. Eu fiz a proposição para ele seguinte. Falei, fulano, vamos fazer o seguinte. Na próxima ida à rua da minha equipe, né, na próxima rodada, na próxima onda, que a cada 3 meses nós estamos, você vai acompanhar a nossa equipe. Você, junto com o nosso supervisor de campo. E vai fazer a coleta de dados no papel, no palmo, como você quiser. Ao final da coleta de dados, nós vamos comparar o seu resultado com o resultado nosso. Se o resultado for diferente daquilo que nós captamos no campo, eu vou fazer uma desculpa pública da INSAT. Agora, se o resultado for igual, eu vou entrar com um processo de dano moral por tudo que você falou até agora. Que, aliás, eu já posso entrar com um processo por dano moral contra você. Eu só não vou entrar para te dar uma oportunidade de se defender. Tamanha a sua ignorância. Tá? A gente vai fazer um termo de acordo, meu advogado vai entrar em contato contigo e você vai fazer isso. Tudo bem? Pelo amor de Deus, não é bem assim. Tal. Então faz o seguinte, vou te dar mais uma chance. Você apague tudo que você escreveu. Ela apagou. Né? Viu? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei da transparência do meu trabalho, eu sei daquilo que eu estou trabalhando. Então, se você duvida, meu amigo, venha junto. As redes sociais elas se tornaram um negócio assim, e que você acha que você pode falar aquilo que você bem quiser. Use pelo menos os elementos inteligentes que compõem o seu cérebro, para não falar besteira. Entendeu? Não, mas é sério, mano. Por favor, a mesma coisa que você deve ter respeito à coisa pública, tenha respeito àquele que está desempenhando o serviço social, tenha respeito ao MPL. Eu não estou aceitando as práticas do atual presidente, mas eu respeito ele como presidente da República. Perfeito. E o próprio presidente da República, quando você vai receber um chanceler, um francês, respeita o cara que você vai receber. Não vai lá cortar cabelo e fazer foto no Instagram. Pelo amor de Deus, que prática é essa? Respeita a esposa do presidente. Respeita a esposa do presidente, respeita acima de tudo. Você é uma figura que representa o país, meu amigo. Não é? Você pega alguns políticos, você pega o Meirelles mesmo. Você viu eles respeitar alguém em algum lugar, em algum momento? O Amoedo, você viu desrespeitar alguém em algum lugar, em algum momento? Até o Temer. É verdade. Pelo menos isso. Seja bandido, mas você tem um pouco de respeito. Não, tô brincando, mas pode, tenha respeito. E você, quando for manifestar nas redes sociais, respeite. Leia com atenção o título, leia com atenção os textos, avalie, veja quem está do outro lado, é um pai de família, ainda que seja antagônico aos seus pensamentos. E você sabe que no dia 15 e 16, agora a gente vai estar com o Temer no congresso do MBL, no 5º congresso. Eu vi, muita gente lá, né? O Kim. A gente convidou o Lula, mas ele não vai poder ir. É verdade. Tá preso. Tá preso, não vai poder ir. Mas pode fazer uma cálculo. Mas é interessante que o Temer, ele deu ok, né? Confirmou a presença. E a gente quer debater, precisa entender, né? Eu acho que é uma tricoragem dele, eu acho legal. E nossa também. Democrático, né? Sim, democrático. Eu acho sensacional, muito bom. E agora a gente tá apanhando nas redes sociais. Você tem chamado o Temer? Isso, porque agora a gente é bandido. É que nem outro dia eu vi um vídeo de um rapaz criticando lá a lei que vai proibir fake news, ou que vai pelo menos modular um pouco a fake news e tal, né? Gente, não precisamos fazer alguma coisa, cara. E o projeto nem era de fake news, né? Não era. Era de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Porque as pessoas elas estão construindo coisas assim que a gente não consegue. Você não sabe até onde vai. Não sabe até onde vai. Né? Então falta. E os posicionamentos nas redes sociais
falei, gente, mas não é isso que o projeto está falando. O projeto está falando disso. E você faz um vídeo, se apresenta, fala de algo que não é o que está acontecendo. Né? Então, pelo menos, entenda um pouco o processo para antes de se manifestar. Né? É meio assustador, não? É meio assustador. Né? Vamos ver como é que vai ser nas eleições, porque essa é uma preocupação para aqueles que vão disputar o pleito, né, em 2020. Afinal, qual a força que tem essas fake news? Que resultado vai ter, né, dentro daquilo? Como é que eu vou colocar? O pessoal tem gente com medo de amanhã atacar a integridade do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Ninguém sabe qual é a ação de uma fake news. Até onde pode chegar essa brutalidade humana, esse negócio até meio assustador. Né? Perigoso, perigoso. Né? Mas dentro de uma democracia, é melhor que exista fake news e você ter o poder de informação para destruir a fake news com a verdade, né? Do que como o PT queria fazer, por exemplo, para proibir a manifestação de opinião pública com altas penas. Então, se você compartilhou uma notícia que você achou que era verdade, mas era mentira, você vai ser tal. Então, aí o cara já, a opinião dele fica abalada, ou seja, ele já nem participa. É claro que existem os excessos, por um lado, as milícias virtuais, né, que está com terror na internet, mas a gente tem a opção de estar desmascarando tudo isso com a verdade, vai lá e desmente e tal. É difícil desmascarar uma verdade, eu vou falar. Às vezes não tem tempo hábil, né, dependendo do contexto. Numa eleição, por exemplo, o cara solta uma. Você pega aí. É difícil entrar em alguns assuntos, mas a gente pode entrar, eu acho que a gente tem que ser transparente. Então, que é exatamente esse projeto que o Kim votou agora, da denunciação caluniosa, que o próprio presidente fez fake news dizendo que o projeto era sobre fake news, e não era. A denunciação caluniosa, ela tem que ter cunho eleitoral. O cara faz uma denúncia no Ministério Público ou numa delegacia, acusando o outro candidato, que é o concorrente dele, de uma coisa. Então ele faz uma denúncia formal e joga aquilo na internet para se beneficiar dos resultados eleitorais. E aí, se comprovado a má-fé, esse cara vai pegar até 8 anos de prisão. De 5 a 8 anos. Né? Então para inibir exatamente o que o PT sempre fez e que muitos outros partidos fizeram e candidatos fizeram para jogar sujo. Exatamente. O que tem acontecido muito é denúncias anônimas. O cara planta uma denúncia anônima, abre-se um inquérito, aí a pessoa pega aquele inquérito, joga na internet e queima a imagem de todo mundo. Isso é um perigo gigantesco. Aí depois o inquérito arquivado, como é que você vai limpar isso aqui? Ele já está sujo. Então, em relação às eleições, sim, tem que ter uma especificidade ali, né? Mas fora do campo da eleição, o debate público, ele e claro, dependendo, e tem que ter liberdade. A gente defende sempre liberdade com responsabilidade, né? Cada um tem que assumir por aquilo que fala. Então é que a gente vem aqui comentar, por exemplo, do vereador 156, que compra voto fazendo proselitismo no bairro, lá com o favorecimento do prefeito. É uma coisa. Outra coisa é eu falar que o fulano de tal é ladrão e ele foi lá e se beneficiou de não sei o quê, né, dando nome aos bois. Aí eu já estou fazendo uma acusação que eu preciso provar. Né? Então todo o ato tem que ter a sua equivalente e responsabilidade. Eu vou falar, eu vou contar outro caso para vocês aqui, aconteceu conosco, e isso me preocupa um pouco, tá? Um prefeito de uma cidade aqui da RMC, indignado com os resultados do seu governo, né, um dos piores avaliados em vários setores, numa inauguração de uma obra pública, começou a criticar um instituto de pesquisas que coloca ele como último lugar, arranca ele como último lugar e desceu o cacete. Falou um monte lá. Aí um cara do jornal mandou um vídeo pra mim e falou: tá aqui, eu tô publicando no Facebook, o que você tem a falar? Você assistiu um vídeo do prefeito? Olha, ele não falou que instituto que é, que empresa que é. Não sei do que ele está se referindo, se é da gente, de que é e tal. Né? Ele falou assim: agora você falou? Perguntei pro jornalista. Você falou? Porque se você fez alguma referência à minha empresa e você espalhou isso na rede social, não é ele que vou processar, vou processar você, meu amigo. Você entendeu? Eu falei, não falei nada. Então tá bom, agora se você falar, eu vou te processar. Por quê? Porque é você que está dando nome aos bois. Então, qual o risco daquele que está compartilhando, impulsionando uma determinada situação? É realmente trazer uma inverdade, porque o prefeito ele falou inverdades lá, está incomodado porque ele não está sendo competente na coisa pública e a população está reagindo a isso com insatisfação. Só que o que ele faz? Ele ataca aquele que gerou o estudo. Né? Tudo bem, não tem problema, é livre para se manifestar, não tem problema. O choro é livre. O choro é livre, faz parte. E aí você pega e fala, não, o prefeito está falando de fulano.
e dispara isso aí, eu dando moral contra mim, é a partir de você que distribuiu isso. Então, se você distribui uma mentira, você tem que ser responsabilizado por aquilo que você está distribuindo. Agora, se a partir do momento que você sabe, não, eu por ignorância eu distribuí isso aí, não percebi que era uma mentira, mas retirei, que foi o que aconteceu com o moço. Ele se manifestou, eu falei para ele, vocês têm o direito de retirar. Ele retirou, sem problema nenhum. Gerou algum dano moral? Não sei, não importa. Até que o dano moral é uma coisa muito relativa. Mas ele retirou. Por que eu vou processar um cara desse? Que reconheceu o erro? Não vou entrar com ação contra ele. Até não há necessidade nenhuma. Agora, nós não podemos permitir que as pessoas construam mentiras e se distribuam pela internet e machuquem a integridade de você que está desenvolvendo um trabalho, às vezes muito sério, como vocês. Eu vou trazer o Michel Temer num embate democrático. Não é que eu estou defendendo o governo do Michel Temer, as ideias do Michel Temer. Agora vem um monte de gente falar mal do MBL porque ele está permitindo a democracia dentro do seu processo. Aquilo que é mais bonito você está falando mal. Isso não faz a menor razão. Né? É o menor sentido isso. Né? Porque a pessoa não usa mais o cérebro para se manifestar, ela usa o estômago. Né? Mexeu com a parte que é passional, ela reage. E é perigoso isso. É perigoso. Se você observar, a maior parte dos crimes são passionais, ou envolvido com drogas. Né? Então, a partir do momento que você entra na política para ser passional, por paixão, saiba que alguma coisa vai acontecer de errado na sua vida. Com certeza. Que falta inteligência. Né? E fazendo esse paralelo com o ranking que acontece no Congresso Nacional, você acha que seria possível fazer esse ranking também a nível municipal? Dos vereadores, sim. Opa, dá pra gente construir sim um ranking. Não é uma leitura de opinião pública, tá? É uma leitura de atuação e prática. Então você pode pegar, por exemplo, os vereadores conforme os projetos de lei, requerimentos, votações na Câmara, né? Indicações, proposições resolutivas, manifestações no plenário, defesas, quais projetos defendeu, quanto gastou com o telefone, entendeu? E aí fazer um ranqueamento. Assim, opa, e é muito interessante. É muito interessante. Hoje, cada vez mais, tudo isso está chegando à internet. A internet é uma coisa linda. Né? Se a gente souber usar, a gente tem tudo lá. Então está chegando na internet. As indicações, as resoluções. Se nós tivéssemos um sistema que fosse comum a todas as câmaras, por exemplo, amanhã a gente poderia criar um sistema que fizesse a leitura disso aí e construísse automaticamente um ranking. Entendeu? E depois ranquear entre os municípios e tal e tal. E até ajudaria, cara. Eu vejo muito vereador que nos procura e fala assim, Paulo, eu não sei o que propor, não sei como trabalhar, já apresentei isso, viu? Pesquise, tem muita gente boa apresentando coisas boas em diversas cidades. Vai atrás, se vê alguma ideia, alguma coisa na internet, procura o vereador que apresentou, converse com ele, traga essa ideia para a sua cidade, pratique a boa prática da política com projetos bons, boas propostas, etc. E isso você pode perceber. Tem um pessoal que eu vejo, minha filha que me apresentou outro dia no Instagram, meu filho, no Instagram, que são aqueles projetos absurdos, né, que apresentam. Então tem um grupo que eles pegam os projetos e vão jogando no Instagram. É um barato, tem cada projeto. Pô. A gente faz isso aqui também. Que você fala assim, poxa... E tem projeto, hein? Toda semana tem. Eu acho barato, né? É um barato. Então, existe sim, dá para fazer isso. Dá sim. Olha, amanhã, se você quiser conversar, é óbvio, eu gostaria muito de ser parceiro de vocês então, e criar um instrumento desse. Eu acho que é uma coisa muito legal. Uma ideia sensacional. Então, a ideia a gente já deu agora. O know-how é você que tem. Nosso know-how. O fiscal conta com a gente. Pesquisa de opinião pública. Né? O software que a gente conhece é o software estatístico. Mas a gente pode sim estudar. Vou estudar sim. Te garanto que eu vou atrás disso. Existe uma pesquisa agora, um projeto agora. Não um projeto, é uma proposição de aumentar o número de vereadores em Campinas de 33 para 35, porque segundo a Constituição recomenda, chegou a população lá, passou de 1.200.000, poderia aumentar mais 2 cargos, né? Nós aqui estamos defendendo o projeto do vereador Santini, que ele está propondo a redução para 21. É meio drástico, que seria tirar 1/3 dos cargos atuais. Porém, a gente examina que com a qualidade dos vereadores que nós temos hoje, não vai fazer falta nenhuma. Você podia botar 10 ali que não ia fazer falta, porque o que esses caras ficam fazendo ali é blindar prefeito de acusações, é blindar secretário de prestar esclarecimento, é o serviço de zeladoria de bairro e atrapalhar a vida do cidadão que gera emprego na cidade.
Então eles ficam inventando lei para você carimbar a casca, obrigar o cara de granja carimbar a data de validade da casca do ovo. Olha que projeto interessante esse. Eu não tenho Né? conhecimento. Então, assim, eu sou um cara que vou vender ovo, né? Eu sou obrigado a comprar uma máquina De 1,5 que vou milhão de colocar a reais. data de validade desse ovo para poder comercializar esse ovo. Legal, né? Bacana. Mas, meu, Meu ovo é tão barato que começa a custar caro. quanto vai custar essa máquina? Quanto vai passar esse preço pro ovo? E o que o vereador tem a ver com isso? Se eu quiser, como já tem empresas que fazem isso, Yamagishi da vida, sei lá, é um diferencial da empresa, que ela resolve dar esse diferencial para o cliente dela. Tá certo. Agora, o vereador vai querer obrigar todo mundo a copiar essa ideia? E quanto vai custar esse ovo depois para todo mundo? E 90% vai quebrar porque não tem condição de comprar essa máquina e repassar esse custo, né? E aí vai, para proibir tudo que é coisa que você imagina. Essa semana aqui, como é que era o negócio lá? Olha que coisa hilária. A gente teve um aumento absurdo de zona azul na cidade. Né? Os caras tinham, tipo, 2.000, foi para 10.000 vagas na cidade. Né? Arrecadar. Então, você não consegue parar em uma rua que você não paga zona azul. Aí os caras fizeram uma lei agora essa semana que quer que você não pague estacionamento em shopping. Você não paga estacionamento? Então custa 10 pau para você pagar lá o estacionamento no shopping. Eles querem que se você consumir 100 reais no shopping, você o isento vereador de fez pagar. essa lei? Entendeu? Ele está invadindo uma propriedade privada, né? Porque a gente sabe que é inconstitucional, que isso aí o shopping vai derrubar. Eles sabem disso. Quer dizer, é uma energia gasta à toa, Entendeu? né? Projeto populista, eleitoreiro. Então, nesse ano antes da eleição, que vai chover de projetinho safado que nem esse, né? Aí cabe o MBL denunciar. Então, assim, a gente Então, Paulo, em relação fazendo... à proporcionalidade da Câmara, né? Existe um cálculo proporcional em termos de habitantes. Que caiba para que a população tenha uma representatividade na Câmara significativa para atender aos seus anseios. Né? Existe esse cálculo e eu acho um cálculo interessante. Nós temos câmaras municipais com 9, temos câmaras municipais com 30 e pouco, 40 e pouco vereadores. Ao você reduzir o número de vereadores de forma tão drástica em Campinas, eu vou falar para você vai dificultar muito para os pequenos partidos conseguirem colocar um representante lá. O MBL mesmo, vamos imaginar que o MBL vai lançar um candidato pelo PSL, por exemplo, né? Ou pelo Novo, etc. Fica mais difícil. E aquele que tem mais recursos, que já está no cargo, terá muito mais facilidade, porque ele já tem o nicho dele, já tem um pessoal que ele já cadastrou, que foi na Câmara falar com ele, etc, etc. Quem que vai se eleger? Exatamente aqueles que já fiz na prática. Se você colocar pelo menos um homem lá, do MBL, que seja um discurso vivo, que possa fazer a mudança no meio ali, ele pode realmente fazer a mudança no meio. Ele pode começar a contaminar aquele, e fazer uma Câmara diferente. Então, como está acontecendo no Congresso Nacional. Exatamente, como está acontecendo lá em Taubaté, com esse rapaz que eu falei. Na hora que você tem, a gente precisa parar de ter medo. Eu vou falar para vocês, basta um homem forte para vencer 1 milhão de fracos. Então, se você for com esse conceito lá na Câmara Municipal de Campinas, se eleger vereador, agora, para você ter essa oportunidade, ou pelo menos ter um pouquinho mais de oportunidade, é necessário que tenha pelo menos umas 30 cadeiras lá disponíveis. Porque senão vai ficar difícil o jogo. Já é difícil o jogo. E me fala uma coisa, é mais fácil um prefeito comprar 21 vereadores ou 33? Depende de quem se venda, né, meu? Eu acho que quando alguém quer comprar, ele compra quem ele quiser. Se ele tiver 33 pessoas fracas lá, ele vai comprar 33. Se ele tiver 21, ele vai comprar 21. Mas fraco dá valor ao que ele quiser, entendeu? E o prefeito sabe disso. Então, não é o número que vai definir quanto que ele vai comprar, né? Quem está ali no meio disponível a se vender ou não. Então, se nós tivermos entre esses 33 um forte, já fez a diferença. Mas se eu tivermos 21 e nenhum forte, eu prefiro 33 com um forte do que 21 sem nenhum forte. Então, Paulo, você prefere 33 cadeiras ou 21? Eu prefiro que aquela que me dê mais oportunidade. Mas vai dar economias para os cofres públicos. Necessita dessa economia? Porque normalmente o orçamento da Câmara sobra, né? Se houver necessidade dessa economia, não precisamos começar pelo cargo. Podemos começar a economizar pelos assessores. Tem muito, cara. Pelos custos de gabinete. Pelos custos de gabinete, pelo dinheiro que vai para São Paulo, pelas ligações telefônicas, temos muita coisa para cortar gasto ali, né? Corta todo mundo, fica só os representantes lá, só os vereadores, acabou já uma grande economia.
né? Eu estive em São Paulo outro dia, na Câmara Municipal de São Paulo, já foi lá. Não. Vai no vereador, no gabinete do vereador lá. Cara, eu fiquei impressionado. Tem mais gente trabalhando lá que na minha empresa. Juro por Deus. Não, aquilo é um concurso. Uma coisa absurda. Eu falei, gente, mas será que tem tanto trabalho com o vereador assim? Uma coisa absurda. Aqui, outro aqui, outro aqui, eu tentando sair. Aqui. Aí, só que na hora que você começa a colocar aquilo, né? Meu, A verba dos vereadores de São Paulo é Maior maior do que um deputado federal, no estadual. tá vendo? É. O Fernando Roder, nosso vereador do MBL lá, um moleque que entrou com 19 anos, está no terceiro ano de mandato. Né? Ele já economizou quase 3 milhões de verba de gabinete. Agora, será que ele teria a mesma oportunidade de entrar se tivesse menos cadeiras? Talvez não. Né? A proporcionalidade tem uma razão de ser, Paulo. Nós precisamos mudar as práticas. Vamos manter as possibilidades. Permitir que a gente consiga colocar cada vez mais gente interessada em mudar o meio, mudar o ambiente, ser uma pessoa que faça a diferença. E não ser mais produto do meio, entrar na internet e ficar escrevendo lá a cada manifestação, que beleza aquele menino que entrou no carro do Bolsonaro. Para! Não tem o que fazer, cara. Não tem trabalho, não tem. Viu? Para! Viu? Coloca um elemento inteligente na sua manifestação. Porque isso é passional, isso é estômago. Viu? Post do BCPMF lá, o cara para tirar a atenção da discussão, nem entra com essas coisinhas. Gente, não dá mais. Nós precisamos realmente dar mais importância à política. Isso é brincar com a política. Isso é avacalhar a política. Tá? E nós precisamos levar a sério a política brasileira. Porque enquanto a gente levar na brincadeira, nós vamos ter governantes que vão estar levando a gente na brincadeira. Da mesma feita. Bom, a gente tem a feliz notícia aqui para dar para todo mundo que o ano que vem, graças a Deus, a gente vai ter um diretório novo em Campinas. Pela primeira vez, o Partido Novo, que é o único partido que não usa verba pública e que tem um processo seletivo, um processo de seleção dos seus candidatos fantástico, com transparência, que realmente seleciona pessoas capacitadas, totalmente alinhadas com os princípios liberais, de controle de rigor fiscal, de enxugamento da máquina pública, de desburocratização, de luta contra a corrupção. Não vamos ter candidato a prefeito aqui em Campinas, para o Partido Novo? Vamos ter candidato e vamos ganhar. E a escolha dele é através de quê? Como é que ele vai ser selecionado? É como o partido contrata uma empresa, que é um headhunter, né, um caçador de talentos, assim como se faz para contratar um CEO de uma grande empresa. Perfeito. E aí é feito toda uma triagem, você pega candidatos capacitados, todos eles vão passar por um processo seletivo rigorosíssimo e vão ter que assinar um contrato de compromisso com os ideais do partido. Então, realmente, o Partido Novo é o único partido que tem realmente ideias e princípios para ser defendidos. E a partir de quando? Porque eu, nas pesquisas que realizo em Campinas, ainda não coloquei o nome de nenhum representante do Novo, né? Porque nós não temos. A partir de quando nós vamos ter esse nome? A partir de dezembro a gente já vai conhecer o candidato oficial do Partido Novo para prefeito. Pré-candidato, né? Que nós temos certeza absoluta que a gente vai levar essa eleição. Porque realmente, aquilo que eu estava conversando, nós não aguentamos mais a mesmice de sempre, as velhas práticas, aquela embalagem refeita, mas que por dentro é o mesmo conteúdo. É muito fácil da gente ver o que está acontecendo em Campinas, nesse prefeito, no governo anterior, que é o mesmo cara, e nos anteriores, a prática continua a mesma. Então, está muito fácil de saber o que a gente não quer. Né? E aí faltava ter opções novas, gente capacitada, gente que defende esses princípios e propósitos, que agora a gente vai ter pela primeira vez em Campinas. Nós já temos um deputado federal eleito por Campinas, pelo Partido Novo, que não pode abrir mão do seu mandato lá, porque o Novo exige que ele cumpra o seu mandato. Perfeito. Ele seria um cara altamente capacitado para o cargo, um baita de um empresário, um cara totalmente alinhado com o Novo, um cara que desde 2015 está com a gente em cima dos caminhões lá pelo impeachment, com a turma da vassoura, um cara batalhador, mas ele vai ter que cumprir o mandato dele lá e a gente vai ter pessoas dentro dos nossos quadros para sair aí e até com possibilidade de ter nomes surpresas aí, conhecidos da política de Campinas. Vamos aguardar para ver se isso mas vai que se encaixam nas diretrizes determinantes do Novo, né? Sim, Porque é aquilo que nós estávamos conversando. Total. Não importa se ele é um político antigo, né?
mas desde que ele tenha um passado idôneo, limpo e que tenha decidido a mudar por práticas novas. Seja Né? liberal. Porque senão... E no caso, se for um político antigo, não é nem prática nova, porque ele já tem que ter praticado essa novidade desde sempre, né? No novo, ninguém vai transformar o cara numa coisa nova. Ou ele sempre foi novo sem ser do novo, senão ele nem vai entrar no partido, né? Então ele tem que estar fiel com os seus princípios. Então, Marcelo, só para complementar, temos essa boa notícia e dentro do trabalho que o Paulo faz, é fantástico, porque ele tem feito esse trabalho em todos os municípios aí, e agora vai ter essa chance da gente provar que essa mudança é possível, e dentro dos índices que ele já tem coletado, dentro da experiência, tudo que ele contou de Paulínia, o que aconteceu lá, a gente vai ter aqui um panorama diferente para ele relatar nas próximas pesquisas dele. E essa ideia do ranking dos políticos trazendo para o município, se ele conseguir implementar, e a gente está aqui para apoiar, vai ser fantástico. Ótimo, também. Até dezembro a gente já tem o ranking já, Paulo? Vamos lá, o Valadão Lopes. Ele está sugerindo uma pauta aqui para o Congresso do MBL, chamar as lideranças estudantis da Uni, da direita, né, MBL, etc. A gente poderia usar essa ideia do Valadão no Congresso Estadual, né? Está no radar aí. Ano que vem a gente vai ter um congresso em Campinas, também da MBL. Nós vamos ter o nacional agora em novembro. Vai ter o encontro nacional do Novo também em outubro. Ou seja, a agenda está repleta aí, né? E lembrando também, o Valadão ele é do Unicamp, eu tossinha chata, do Unicamp Livre. O Unicamp Livre é um movimento feito por estudantes independentes dentro da Unicamp. Você sabe que o Unicamp é um antro, né? É um antro, né? Um viés ali, falando do viés político, entendi. Totalmente esquerdizado, né? Como toda universidade pública federal, e no caso o Unicamp estadual. E eles têm feito aí um trabalho excelente no sentido de, não somos nem de esquerda nem de direita, somos liberais e se posicionando ali. Então a gente tem um trabalho bem bacana em paralelo com eles. E a gente fez um convite agora, lembrando a todo mundo aí que está assistindo, temos um documentário do MBL Não Vai Ter Golpe, que está contando toda a história do movimento do MBL, o protagonismo que ele teve desde 2014, quando ele surgiu, e como aconteceu a história do impeachment relatada pelos próprios atores do processo. E não é um documentário do MBL, é um documentário histórico sobre todo o processo do impeachment, relata a história do MBL, porém também cita todos os outros movimentos que participaram desse processo, né? E a gente está querendo levar para passar lá na Unicamp, né? Quem quer assistir hoje consegue ter acesso a isso? Ele está em todas as plataformas de streaming, com exceção do Netflix, que não quis um documentário com visão de direita ou liberal, porque eles têm lá o da esquerda, que é o Democracia em Vertigem, que foi a versão petista do processo. Tem lá também o Mecanismo, que é uma ficção sobre o processo também, mas o documentário histórico, que é a nossa visão de direita liberal, eles não quiseram. Você fala do canal de streaming, Google Play, Google Play, vai lá no Google Play do celular ali, Vivo né? Now, no YouTube eu encontro. YouTube. 6 e quanto, Paulo? É 6,90? Então, né? você pode alugar para ver uma vez, R$6,90, ou você pode comprar por R$24,90 e você vai quantas vezes você quiser. Eu fui lá, comprei, e eu posso passar para minha família, a gente vai juntar a galera da MBL, vai passar para eles verem. Se a gente conseguir fazer um evento na Unicamp, lá vamos juntar 150 caras numa sala de aula, lá vamos mostrar. E o legal é que você faz o debate depois, né? Independente do cara concordar ou não, gostar ou não do MBL, isso que é legal. É um processo histórico. Isso que é legal. Esse debate liberal, de mente aberta, que permite que várias pessoas possam opinar a respeito de determinados assuntos de forma educada, respeitosa. Isso tem que ser o futuro da nossa política. Isso tem que ser o ponto que nós pretendemos chegar. Porque hoje nós estamos ainda muito longe disso. Né? Então a gente vê as pessoas se ofendendo, pessoas se atacando, pessoas... Tudo vira torcida, né? Torcida de futebol, né? Então nós não podemos mais. Nós precisamos evoluir. E os conceitos que o MBL está trazendo, que o Novo está trazendo, que essa nova prática política está trazendo, são conceitos que vão um dia levar nisso.
É que agora a gente está se lambuzando ainda, né? A gente está ainda, né, como criança, né, tentando entender tudo isso, né? Mas, quiçá, amanhã a gente esteja sentado aqui novamente comemorando aquilo que um dia nós almejamos juntos, né? Com certeza, vai chegar lá, Com vamos chegar bastante lá. esperança ainda. É. Né? Então eu vou finalizar aqui, porque a gente já deu o nosso tempo aí, depois eu passo a palavra final para vocês. Parabenizando o trabalho do Paulo Ricardo, um trabalho fantástico, fundamental para a gente conseguir caminhar cada vez mais na moralização da política, esses índices todos que ele levanta nos diversos setores, seja educação, saúde, merenda, o que for, é um termômetro, como ele mesmo colocou, de tudo que a gente precisa melhorar, do que tem de bom, do que tem de ruim, e isso serve de parâmetro para a gente traçar o nosso norte político, aí para onde que a gente quer ir, com quais forças a gente vai se alinhar, como a gente vai chegar nesses números para cada vez melhorar mais. Então é um trabalho fantástico que ele faz, porque sem números a gente não tem parâmetros para embasar os nossos argumentos, as nossas ideias, né? Então eu vou lá falar, eu sou contra isso, mas baseado em quê? Quais os números que você está se baseando? Você está falando isso, mas está acontecendo o contrário, igual que você vai ver a estatística, né? Então a gente precisa de pessoas como você, teu trabalho, fantástico, parabéns e conte sempre com a gente aí. Imagina. Para seguir. Mas, cara, é fantástico o trabalho de vocês, que um dia reconheceram a necessidade de mudança do meio, levantaram uma bandeira, chamaram as pessoas que estavam com os mesmos ideais e foram à frente, né? E tiveram o resultado que nós estamos vendo acontecer no nosso país, né? E fantástico é aquele que acredita num novo Brasil, um país em que, longe do militarismo, hein, gente, pelo amor de Deus, não vamos voltar para trás, sabe? Que acredita na democracia, ainda que a democracia tenha suas facetas, suas nuances que não são a verdade, mas que acredita principalmente na mudança do homem, na mudança do homem em casa, na prática social. Quando falo homem, homem e mulher, a mudança do ser humano, na mudança do homem na política, na prática política, na mudança do homem no trânsito, na mudança do homem, sabe? Aquele velha máxima, né? Seja a mudança que você quer ver no meio, comece por você, tá? E o MBL trazendo essas novas práticas, estude um pouco mais, estude o Partido Novo, estude aqueles candidatos que são de outros partidos, mas que também tenham os interesses de fazer a mudança significativa na nossa sociedade, né? Isso é muito importante, mas que seja o exemplo, né? Porque palavras são palavras, né? Agora o exemplo, seja aquilo que você fala, né? Porque não adianta chegar lá e começar a defender as práticas antigas. Eu não sei se eu perdi, você citou como você começou o trabalho, porque eu lembro que você me contou que você despertou a necessidade de fazer esse trabalho lá em 2013, quando começaram a... Você chegou a citar no programa? Nós começamos em 2013, alguns grupos de pesquisa, institutos de pesquisa se juntaram, se uniram, observando aquela movimentação, dado passe livre, aquela barulho todo que depois foi se transformando, né, na sociedade, essas mudanças, esse anseio de mudar a sociedade. E nós ficamos, de 2013 a 2016, analisando isso. Como é que nós poderíamos construir um ranking e um termômetro que fosse representativo, tá? Então, porque hoje você vê lá no Datafolha, 32% avaliam a população, avaliam o governo Bolsonaro como ótimo e bom. E os outros 35% rejeitam, não lembro exatamente os números, tá? Isso representa o quê? Então nós fomos testando esse modelo de ranqueamento durante 3 anos. Vamos testar aqui, faz uma pesquisa, coloca o ranking lá, vai lá, testa, deu o resultado, não deu, como é que foi o resultado da eleição, até que nós chegamos num aquilo que para nós, ele é preciso em relação à avaliação. Você tem alto grau, você tem baixo grau, você tem médio grau, você tem baixíssimo grau, você tem grau de excelência. Você usa uma curva de estatística, é isso? Uma curva de estatística que baseia-se em pontuação, conforme os critérios de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, que já é um critério padronizado pelo Instituto de Pesquisa, mas que ele não reflete bem a real sentimento da população. Na verdade ele reflete, mas você não consegue descrever. Então nós construímos esse ranking, então hoje a gente consegue, a partir desses números, com uma pontuação definida para cada percentual, avaliar o governo se ele está com um ótimo, alto grau, baixo grau, médio grau, baixíssimo grau ou grau de excelência. Hoje, por exemplo, todos os serviços que nós avaliamos alcançam um grau de excelência apenas a coleta de lixo e em algumas ocasiões o abastecimento de água. Tá? Os outros serviços raramente chegam a esse ponto. Tá? E nós sabemos que é realmente difícil. Né? Então nós conseguimos dar uma precisão, uma percepção avaliativa daquilo que a população pensa. Então foi isso que nós levamos 3 anos, viu? Foram 3 anos estudando, investigando, até chegássemos
denominador comum. Que Você tem um modelo. um modelo ideal para quem pudesse refletir. Está lá no nosso site, entra lá www.insat.com.br, tem lá a nossa metodologia, como é que funciona, vocês vão ver, é tudo transparente com a gente. Está disponível em todo mundo, olha, será um prazer recebê-los no nosso escritório quando quiser, marque com a gente, converse, pode ligar, entrar em contato e tal, que a gente vai estar sempre manifestando, sempre atendendo, sempre... A gente quer realmente sentir aquilo que a população pensa, sentir. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Nós somos pesquisadores, nós precisamos, ainda que o resultado te deixe indignado, porque na sua rua não tem uma luz acesa, saiba, nós estamos trazendo a representação de uma coletividade. Nós queremos que os agentes públicos, o Ministério Público, todos tenham a oportunidade de utilizar o nosso trabalho para avaliar aquilo que estão fazendo pelo povo brasileiro. No caso nosso, o povo paulista. É isso. Obrigado, Paulo. Imagina. Novamente, qual que é o seu site? www.insat.com.br. Perfeito. Paulo, a gente esqueceu de falar da Apoia-se, né? Falei no começo. Falou? Vamos falar de novo, vai. A gente fala tá precisando de doação, né? O pessoal ajudar a gente aí. Qual que é o... É o mbl.campinas.br/contribua. Ali você pode se filiar ao movimento, fazer a sua contribuição mensal a partir de R$20, ganha a camisetinha aqui do MBL e começa a participar aí do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente faz as nossas estratégias, participar das ações da Câmara Municipal e manifestações estão meio longe das ruas ultimamente, porque tivemos algumas diferenças aí de estratégia em relação a alguns movimentos aqui na região, mas logo logo a gente está de volta aí. E qualquer pessoa pode participar? Inclusive o Paulo, se ele quiser entrar no MBL, Campinas, pedindo ainda. Como funciona? Só entrar no site, faz a doação. Pode se confiar ao PT, ao PSB, né? Se o Paulo quiser, por exemplo, doar 5 mil pra gente, a gente aceita. A gente aceita. Então tá bom. Bom dinheiro, hein? Cartão de crédito, pode passar cartão? Não há limite de teto. Passa cartão de crédito? Passa. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Aqui é com você, Marcelo.